realmente bastante complicadas a tentarem abandonar as suas casas com crianças, idosos. A situação é bastante aflitiva. Vemos nesta imagem um senhor que leva o seu animal de estimação, com certeza, ao colo e tenta a polícia, a segurança pública, resgatá-lo para uma zona mais segura, onde a água não seja tão violenta. São situações verdadeiramente dramáticas as que se vivem hoje um pouco por toda a ilha, mas segundo as informações que temos, com mais violência na cidade do Funchal. Esta situação que se vive aqui nesta zona do Campo da Barca não é única, antes fosse, é uma situação que se vive em várias zonas da cidade. Aqui é a Ribeira de João Gomes, do lado oposto a Ribeira de São João, ambas transbordaram, arrastaram com elas tudo o que encontraram. Esta Ribeira aqui de João Gomes a pôr em risco toda esta zona e também a arrastar a zona do Mercado dos Lavradores, a ponte que ruiu, segundo a informação que temos, e no lado oposto, em São João, a arrastar muitos carros, a invadir o Dolce Vita, o centro comercial, a pôr em risco as rotundas que correm o risco de desabar e a situação de inundação um pouco por toda a cidade, com muitas casas inundadas e estabelecimentos públicos, edifícios públicos também. Temos a informação que na Rua do Seminário um supermercado está totalmente inundado e toda a mercadoria está a ser arrastada rua abaixo, na Rua do Seminário. É essa uma informação que também acaba de chegar à RTP. Eu recordo que temos uma linha telefónica aberta para a população, 291-709-100, para quem tiver alguma situação que queira relatar ao microfone da RTP. Estamos abertos para ouvir o seu testemunho. Sabemos que há muitas dificuldades nas comunicações. Tentamos a todo momento as comunicações com os jornalistas que se encontram no exterior, mas está a ser muito complicado levar até si os registros de quem está na rua a prestar serviço público de informação, porque não se consegue realmente entrar em contacto com as pessoas devido à falha nas comunicações. Estamos, por isso, com imagens, com aquelas que nos conseguiram chegar aqui à RTP. Toda a zona do Campo da Barca completamente alagada, uma verdadeira ribeira na estrada. Deixou de haver estradas aqui nesta zona da cidade, são autênticos ribeiros a correr por todo o lado na cidade. E as pessoas continuam a ser curiosas e a querer assistir a estas consequências causadas pela força da chuva. São imagens que causam sempre muita curiosidade, mas os mais afoitos era bom que tivessem a consciência do risco que representa estar nestas zonas da cidade e que por isso se devem dirigir a casa, porque as entidades de segurança, as entidades têm outros casos mais complicados para acudir este sábado, dia 20, um dia que vai ficar com certeza marcado na história, como ficou o temporal de outubro de 93, na altura. Muita gente também morreu em consequência das chuvadas fortes que caíram durante a noite. Estas foram já durante a manhã e nos dias de hoje já não há tantas habitações em mau estado nas margens das ribeiras. Julgo que temos ao telefone mais uma telespectadora, Dona Margarida Coelho. Julgo que ouvi este ser o seu nome. Muito bom dia, ou muito boa tarde neste momento já. Qual é a situação que tem para nos relatar? A rua 5 de Outubro esteve como está a passar na televisão. A seguir, agora já está melhor a rua 5 de Outubro e a rua Doutor João Abel Pratas continua a água a descer com muito mato, pedaços de árvores, pedras e a ribeira está mesmo, então, em 1993
Eu salvei 3 famílias. A Dona Margarida, eu vou-lhe pedir que deixe um bocadinho o volume da sua televisão, que eu penso que está a fazer aqui eco e estamos a ouvi-la com alguma dificuldade. Peço-lhe por isso que baixe o volume da sua televisão em casa. Pronto, já está. Ouvimos agora muito melhor. Continue. Sabe quem está falando, sabe, Tânia? Vamos continuar a nossa conversa. Como é que está o ponto de situação aí, nessa zona? Agora, o que corre muito é a água na rua do Senhor das Pratas. Muito bem. Não há casas inundadas aí na zona onde se encontra? Não, é só a rua. Ainda bem. Há uma ponte ruída e há um carro atravessado. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, Dona Margarida, pelo seu testemunho. A zona 31 de janeiro e 5 de outubro completamente inundadas, como aqui já pudemos ver, sem casas inundadas ali na zona, mas apenas muita água na estrada. Temos também a informação que os nossos colegas do Jornal da Madeira tiveram que ser evacuados do edifício devido à água, com certeza, que corre naquela zona, porque nas imediações sabemos também que a ponte do Mercado dos Lavradores ruiu e a zona da Baixa da cidade é também complicada também para os próprios profissionais da comunicação social. O edifício do Jornal da Madeira, então, evacuado devido ao mau tempo. Não sei se estamos em condições de colocar no ar outra telespectadora da RTP, não é possível, as comunicações estão bastante difíceis, as chamadas chegam, mas caem com a mesma velocidade a que chegam e por isso é extremamente complicado. Gostaria de ir ao encontro da jornalista que se encontra na Ribeira Brava, mas julgo que será totalmente impossível ir ao encontro da Celina ou do operador da RTP que se encontra na Ribeira Brava, porque temos a informação que é um dos concelhos onde a situação também é dramática, com toda a marginal completamente invadida pelas águas. E aqui imagens de, lá está, muitos curiosos que desafiam a fúria da água e que vêm para a rua de telemóvel e máquinas fotográficas em punho para retratar este momento. São realmente momentos históricos, são realmente momentos que vão fazer história e as pessoas querem retratá-los para a memória futura, mas a perigosidade é muito grande. Eu julgo que estamos em condições de ir ao encontro do jornalista RTP David Teixeira Fernandes, junto à Ribeira de Santo António. Penso que será possível. Olá, David, muito boa tarde. Qual é a situação neste momento aí onde te encontras? Boa tarde, Tânia. Nós estamos exatamente numa ponte por cima da Ribeira de Santo António. Por aqui o cenário ainda parece calminho, mas vemos que a Ribeira corre com muita força e esta é a Ribeira. Eu peço aqui ao nosso operador Zé Luís para nos mostrar a Ribeira. É uma das ribeiras que está a dar muitos problemas no centro do Funchal, que é exatamente esta Ribeira que passa por baixo da tal rotunda do Dolce Vita, que está em risco de desabar. Eu lembro que isto é... Muita gente já está a fazer a comparação com o temporal de 1993. Esta foi uma das zonas mais afetadas, então havia um bairro, o bairro de Santo António, que foi todo levado pelas águas da Ribeira. Neste momento, não há, pelo menos nesta zona, não vemos estragos de maior. Vemos muitos carros de emergência, da Cruz Vermelha, da EMIR, a passar em socorro da população. E há também muita gente, muitos curiosos que vão passando por aqui, alguns de carro, outros a pé. Por isso volto a reforçar o apelo da Proteção Civil para que as pessoas se mantenham em casa, não saiam, não há razões para correr riscos. Já há notícia de pelo menos 8 mortos, o mais vale ficar em casa e esperar que esta intempérie passe. Obrigada, David Teixeira Fernandes. Os números em relação às pessoas que perderam a vida em consequência deste mau tempo são bastante diferentes conforme as fontes. Ainda é muito cedo para fazer balanços. Temos neste momento informações que vão dos 5 aos 8 mortos. A verdade é que, ainda que fosse apenas um, é sempre uma situação trágica e dramática para lamentar. Os balanços far-se-ão com certeza mais adiante. Para fazer esse balanço, o Governo Regional vai reunir
hoje em Conselho Extraordinário às 5 da tarde para fazer o balanço a esta situação, ao temporal deste sábado e também, com certeza, para tomar algumas decisões sobre como atuar para minimizar os problemas aos cidadãos. Continuamos a ver imagens do temporal, imagens feitas durante toda a manhã. Esta é a estrada que dá acesso depois ao Campo da Barca. Toda esta zona aqui também com muita água na estrada, com um cenário que se repete por todo o lado. Temos a informação que na zona da Pena foi praticamente impossível transitar. A queda de água é verdadeiramente intensa, destruiu ali todos os muros de suporte, corre pela estrada abaixo, a estrada que já estava praticamente impedida à circulação já desde o temporal do início do mês. Neste momento, então, a situação fica bem mais difícil. Nós temos ao telefone o Sr. João Gomes, que nos relata com certeza uma situação dramática, o caso de uma pessoa que se encontra desaparecida. Qual é o testemunho que tem para nos trazer neste momento, Sr. João Gomes? Olha, é o seguinte, aqui na estrada Comandante Amaro de Freitas, depois de passar o Super São Roque, num ribeiro, há um senhor desaparecido. Já comunicamos para o 700... Para a Proteção Civil? Para a Proteção Civil, e até à data ainda não apareceu ninguém. Também se compreende que há estradas cortadas, apenteadas à cortada. O que é certo é que a senhora está aflita, que levou-lhe um bocado do quintal e o senhor não aparece. A senhora presume que seja a esposa desse senhor que está desaparecido? Sim, sim. E o senhor foi arrastado pela água? Presume-se que tenha sido isso, porque não se vê o senhor em lado nenhum. E pronto, pensa-se que o senhor tivesse caído porque levou parte pelo ribeiro abaixo. Levou parte da casa dessa senhora? Pois, o quintal abateu. O quintal abateu. Está-me a falar da zona de São Roque, no Funchal? Na zona de São Roque, Funchal, claro. Muito obrigada, Sr. João Gomes. Fica aqui este apelo, mais um apelo também para a Proteção Civil. Um homem encontra-se desaparecido. Supõe-se que tenha sido arrastado pela ribeira na zona de São Roque, parte do quintal de uma casa desabou e há então esta notícia de um homem desaparecido na zona de São Roque. O apelo às entidades competentes, nomeadamente à Proteção Civil, para tentar resgatar esta pessoa que se encontra desaparecida na zona de São Roque. Os apelos são mais que muitos, a Proteção Civil não tem tido mãos a medir nesta manhã e tem sido praticamente impossível chegar à fala com a Proteção Civil, que, como é compreensível neste momento, tem mais que fazer do que responder à comunicação social. É mais importante estar no terreno do que ouvir neste momento os jornalistas, mas teríamos todo o gosto de levar até si um ponto de situação mais esclarecedor sobre tudo aquilo que se passa, exatamente, nomeadamente com os danos materiais e pessoais que se registram. Estas imagens são bem demonstrativas das complicações que esta manhã o Funchal registra. São imagens que os nossos operadores de câmara recolheram durante a manhã deste sábado, em situações também muito complicadas de circulação, como se pode ver. A circulação é feita de forma bastante lenta e com muita cautela, porque a fúria da água a qualquer momento pode arrastar as viaturas. Essa é uma situação que aconteceu a muita gente durante esta manhã. Autêntica ribeira, a estrada
de acesso ao Funchal, carros impedidos de circular, e é um risco muito grande tentar desafiar estas condições. O melhor e o mais recomendável é ficar em casa, no interior da sua casa, não saindo para a rua para desafiar estas condições. Saídas só mesmo em caso de emergência, e até nessas circunstâncias deve, se calhar, aguardar pelas entidades responsáveis. São situações bastante complicadas as que se vivem um pouco por toda a ilha. Eu julgo que, neste momento, a Proteção Civil está em condições de falar à RTP. Pedro Barbosa, o vice-presidente da Proteção Civil, julgo eu. Muito boa tarde. Sim, sim. Qual é o ponto da situação neste momento? Olha, aquilo que eu lhe posso dizer, portanto, é que há situações, algumas graves, que ocorreram por toda a ilha, portanto, e o que é facto, isto tem acrescido, portanto, a dificuldade das comunicações. Nós daqui, portanto, da Proteção Civil, temos tido alguma dificuldade na coordenação de meios, exatamente porque as comunicações, tanto por fios, como móveis, como através do próprio sistema Tetra, não têm funcionado, e isso tem-nos criado alguns problemas na coordenação e até no conhecimento de algumas situações. Uhum. Este caso que nos relataram há pouco aqui, um telespectador falava de uma pessoa desaparecida na zona de São Roque. A Proteção Civil já tinha conhecimento desta situação? Pronto. A informação que temos é que, infelizmente, portanto, há registro de vítimas mortais. O número exato eu não lhe consigo dizer, exatamente por causa da dificuldade de comunicação e de informação que nós temos sentido ao longo de todo o dia. Uhum. Mas, de qualquer maneira, portanto, há a registrar, efetivamente, a existência de vítimas mortais. Exatamente, essa é a informação que já temos desde a manhã. Há vítimas mortais, e ainda que fosse apenas uma, era de lamentar. Sr. Vice-Presidente, diga-me só mais uma coisa. O Concelho do Funchal, são estas as imagens que vemos. Quais são os concelhos mais afetados para além do Funchal? Olha, pela informação que temos, portanto, tem sido o Funchal e, fundamentalmente, a Ribeira Brava. Tem sido as situações mais críticas que têm acontecido. Aliás, portanto, eu queria aproveitar esta oportunidade para alertar as pessoas para não saírem de casa. Não saírem de casa porque há uma série de estradas cortadas, e isto é um bocado Funchal e Ribeira Brava, então as situações aí são bem mais complicadas. Sr. Vice-Presidente, o apelo que se continua a fazer é para as pessoas permanecerem em casa? Exatamente, era isso. Pedimos às pessoas para permanecerem em casa. Muito bem, Sr. Vice-Presidente, obrigada por estes esclarecimentos e bom trabalho. Sei que é uma tarefa hoje bastante complicada, e aqui é ser mais dificultada ainda devido aos problemas nas comunicações que também a RTP está a ter, porque é muito difícil chegar à fala com os nossos jornalistas que se encontram no exterior para levar até si uma informação mais detalhada daquilo que se está a passar na rua. Por isso mesmo, esperamos pelos telefonemas dos nossos telespectadores que nos queiram relatar alguma situação mais difícil. É o 291-709-100. Nossa linha está aberta à sua participação. O mau tempo na Madeira condiciona também as ligações aéreas no aeroporto da Madeira. Nenhum avião conseguiu hoje aterrar no aeroporto da Madeira. Aquele que teve que ser divergido foi o voo que vinha de Caracas, da companhia Santa Bárbara. Este teve que ir para as Ilhas Canárias, outros tiveram que divergir para outros aeroportos. A situação é demasiado complicada também no aeroporto da Madeira. Partiram apenas 3 voos durante a manhã, até às 7h15, mais ou menos. Depois disso, nenhuma operação foi realizada no aeroporto da Madeira. Todos os aviões estão a divergir para outros aeroportos e, na maior parte dos casos, as companhias aéreas cancelaram
as operações que tinham programadas para o dia de hoje. Por isso, se viajava neste sábado com destino à Madeira ou se saía da Madeira com destino a outro aeroporto, o melhor mesmo é ligar para a sua companhia aérea antes de se dirigir ao aeroporto para saber se haverá ou não ligação, e o mais provável é ter uma resposta negativa. De mais a mais, a circulação na via rápida também é muito complicada e, portanto, não deve aventurar-se a circular na via rápida. Imagens muito violentas das ribeiras que correm nas estradas no centro do Funchal. Nós estamos numa emissão que está em direto também com a RTPN neste momento. Imagens que mostram bem o tempo que se fez sentir durante este início de manhã. A chuva ainda continua a cair, embora com menos violência, pelo menos no Funchal. Imagens que estão a chegar até si antes de serem editadas, estão a chegar até si tal como foram feitas pelos nossos operadores de imagem, que durante todo o dia estarão na rua a fazer este trabalho de recolha de imagens para levar até si o melhor possível. Imagens da Estrada Monumental, a Rotunda Assicom, completamente alagada, um verdadeiro lago, e a Estrada Monumental com muitas pedras, muita rocha que veio de um ribeiro e que provocou toda esta situação na Estrada Monumental. Transitar, portanto, da zona oeste da cidade até o centro também é uma tarefa muito difícil. Volto a reforçar o apelo aqui feito pelas entidades competentes, nomeadamente a Proteção Civil, para que permaneça em casa e não se dirija para a rua. O único apelo que é feito para que as pessoas saiam de casa é do Governo Regional e é feito aos funcionários da Secretaria Regional do Equipamento Social e dos Recursos Naturais e Ambiente, aos operadores de máquinas e motoristas. O Governo Regional apela que saiam de casa e que vão ter aos seus postos de trabalho, porque vão ser imprescindíveis na limpeza das vias de circulação. O Governo Regional que vai reunir esta tarde, recordo mais uma vez que o Governo Regional esta tarde vai reunir às 5 horas para fazer um balanço à situação que se viveu esta manhã e depois vai com certeza efetuar um plano de atuação depois deste temporal passar. Eu julgo que será possível irmos ao encontro do jornalista João Carramanho, que se encontra na Baixa da cidade, uma intervenção por telefone. O jornalista João Carramanho, que se encontra na zona da Avenida Arriaga, rotunda do Infante, rotunda da zona do Dolce Vita. Olá, João, qual é o ponto da situação? O ponto da situação é que a Ribeira neste momento está na estrada, ou seja, só para vos dar uma ideia, a rotunda que era suposto ter jato de água tem jato de lama, continua a funcionar estranhamente, apesar do mau tempo. A quantidade de água é imensa neste momento, porque ficou tudo entupido aqui por baixo. É uma situação muito estranha, porque a Proteção Civil já podia ter feito alguma coisa e não fez até agora, ou seja, a canalização que estava feita neste túnel entupiu de tal forma pelos detritos que a água teve que fugir por algum lado, então está a fugir por cima. Estrada já não há montas partidas, a água dentro do banco já se vê que começam a boiar coisas lá dentro, há montas todas partidas, os alarmes a tocar e, infelizmente, uma notícia de última hora que eu acabei de receber um telefonema, na zona da Luz ao Brasileira, há uma mãe que desapareceu, que estava com uma filha ou um filho, eu não posso precisar se o sexo era feminino ou masculino, que infelizmente já está cadáver. E o pai está neste momento a ser confortado de alguma forma por bombeiros e polícia que estão na zona, porque a mãe também não aparece e ninguém sabe onde é que ela está. Este é o cenário dantesco que neste momento vive no Funchal. Isto está perfeitamente horroroso. Tudo o que é a Ribeira, portanto, de São João, neste momento já não passa pelo cano que estava por baixo, porque ficou tão entupido, que neste momento está perfeitamente a dar a volta, já passou por cima da rotunda, a rotunda já só tem lama. E não há ninguém aqui, porque os polícias já não sabem o que é que fazer, entretanto pediram para evacuar aqui o edifício, portanto, do Marina Shopping, porque também já havia notícias que houve uma parede que rebentou lá por baixo e que tem pelo menos 3 andares de garagens que devem estar com alguns carros completamente todos alagados. Ou seja, a situação no final do Funchal neste momento é tudo aquilo que não fica lá em cima, vem parar aqui abaixo. E havia aqui algumas pessoas que provavelmente nesta sabedoria popular
ainda vão tendo algum rastro de razão. Provavelmente, se conseguissem rebentar, portanto, a boca do túnel que vai dar ali ao mar, onde está tudo entupido neste momento, com os detritos que vieram, portanto, da terra abaixo, provavelmente se rebentassem aquilo de alguma forma, com algum cuidado, toda a água que neste momento está a vir aqui pelo Funchal e que está a inundar a loja do Cidadão, o Banco do Espírito Santo, a Diogo Shop, portanto, todas estas lojas que estão aqui, porque a quantidade, não imaginam a quantidade de água que está a descer, não é descritível minimamente, portanto, por vós, ou mesmo uma imagem será mais tarde elucidativa daquilo que está a passar, mas dizia eu que, provavelmente, rebentando ali aquela boca, que está completamente entupida, se poderia fazer com que a água que neste momento está a ir por cima continue a ir por baixo, ainda que haja o perigo de colapso da estrutura. Mas provavelmente assim é que não vai continuar, porque a água, daquilo que eu consigo perceber, já chega muito para lá, portanto, do Teatro Municipal da Fazar Dias. Esta zona aqui por baixo não há estrada. Não há estrada, quer dizer, não há estrada porque não se vê, porque a água neste momento já não vai pelos os caminhos normais. Portanto, desce ali ao pé daquela zona, ali à frente, no final deste shopping, pela aquela descidazinha que existe ali, porque eu não me lembro o nome da rua, peço imensa desculpa de não o fazer. Depois, vem aqui para baixo, que é o sítio onde eu estou a tentar espreitar, para vos dar uma ideia, parece que existe, portanto, aqui embaixo, uma espécie de uma autêntica ribeira. Porquê? Porque toda a água que não vem por um lado está a descer também por um túnel de acesso diretamente, portanto, ali à rotunda, depois vai dar ali à discoteca Vestas e à zona da APRAM. A APRAM que está completamente alagada. Depois também tem ali aquelas obras que estão a ser feitas em frente à APRAM, que também estão muito más. Mas aquilo que se vê ali é assim, normalmente estas grades de ferro que fazem a transposição para depois a parte de baixo, têm sensivelmente os 80 centímetros. Pelo menos 60 estão com água. Toda a água que está a vir de cima está, portanto, a desaparecer. Esta zona aqui de baixo, onde existe, portanto, aqui a Avenida do Mar, que tem aquele separador central, que costuma ser alto, tem bem uns 15 centímetros, não existe separador central, só tem água e lama. Andam bombeiros ali embaixo, mas pouco ou nada podem fazer, porque a quantidade de água é enorme. Ela devia estar canalizada na ribeira, portanto, canalizada nesta estrutura que foi feita aqui por baixo, não está a fazer, e realmente o único, digamos, o único postal que nos posso de alguma forma indicar é que, portanto, esta fonte e esta rotunda do Infante, que tem uma fonte com uma esfera armilar, que costuma ter um jato de água, tem, mas são completamente rasteiros. Muito obrigada, João Carramães, que continua exatamente no mesmo sítio, na zona da rotunda do Infante, bem perto da Avenida Arriaga, impedido de praticamente se movimentar devido à força da água que invade toda a baixa da cidade do Funchal e, como relata aqui o João Carramães, torna o Funchal num cenário verdadeiramente dantesco e horroroso. São as expressões de quem está a viver de perto toda esta situação e a acompanhar junto das pessoas o problema que se está a passar no exterior. As equipas da RTP continuam praticamente retidas no exterior, sem conseguirem circular e dirigirem-se aqui à zona da RTP, devido ao mau estado das vias e ao perigo que elas apresentam. Além do Funchal, e como dizia aqui o vice-presidente, aliás,